Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Vamos dar continuidade, sobre as pessoas que mudaram de nome depois que tiveram uma nova vida. Nós não precisamos mudar de nome para ter uma nova vida. Para a gente ter uma nova vida, um novo estilo de vida, nós precisamos apenas ter esse encontro com Jesus, receber Jesus como nosso Salvador. Nós mudamos de comportamento, a maneira de falar, mudamos de vida. É muito bom quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. No Antigo Testamento, as pessoas, quando recebia aquele convite de Deus, uma aliança com Deus, Deus mudava o nome das pessoas. Nós vimos Abrão, que passou a se chamar Abraão, quando ele se tornou o pai de uma grande nação. Nós vimos a história de Jacó, quando lutou com aquele homem, com aquele anjo, até o romper do dia. E aquele homem abençoou Jacó e disse: a partir de agora, seu nome é Israel. E agora nós vamos ver José. José é filho de Jacó. Abraão é pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, e Jacó é o pai de José. José era um dos 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos e um deles era José. Então José era um homem de Deus, era um homem usado por Deus, mas isso aí despertou inveja, ciúme nas pessoas. É isso que às vezes acontece. Hoje em dia acontece isso. Quando nós servimos a Deus, nós somos perseguidos. Quando nós queremos demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão a Deus, às vezes causa ciúmes em algumas pessoas, somos perseguidos, somos julgados. E José foi não somente julgado, mas seus irmãos tiveram inveja, ciúme, venderam José como escravo. José, quando chegou na casa do faraó, ele foi trabalhar de mordomo. José tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus próprios irmãos. José foi caluniado pela esposa de Potifar. Foi caluniado, foi preso. José sofreu muito. E aí, certo dia, Potifar, Faraó tem um sonho e ninguém consegue decifrar este sonho. Somente José conseguiu decifrar o sonho. Era 7 anos de fartura e 7 anos de seca que viria ali para o Egito. E quando José diz isso para o faraó diz: então você vai administrar esses 7 anos de fartura e depois os 7 anos de seca. Só você, porque você é um homem que tudo que você toca há prosperidade. Você é um homem de Deus. E Faraó confiou em José essa administração. E agora o faraó muda o nome de José. O faraó disse assim: José, agora seu nome será Zafenate Paneia. Zafenate Paneia, que significa Deus salva, Deus vive. Foi este nome que Faraó deu para José. Seu nome agora é Zafenate Paneia, que significa Deus salva, Ele vive. E realmente Deus vive nos nossos corações. Quando nós temos Deus em nossas vidas, quando Deus realmente vive em nossas vidas, nós vamos ver algo diferente acontecer em nossas vidas. Quando José foi vendido como escravo lá para o Egito, ele só tinha 17 anos. E quando ele completou 30 anos, ele se tornou governador do Egito. Você imagine um jovem ser vendido como escravo, 17 anos. Mas quando ele completou 30, ele já era o governador do Egito. E o nome dele passou a se chamar Zafenate Paneia. Deus salva, Deus vive. Que nós possamos refletir quando realmente nós temos uma nova maneira de viver, nova maneira de pensar e de se comportar. O comportamento
de José era invejável. Era um homem honesto, era um homem fiel, era um homem justo. E aí, com certeza, agradou a Faraó. Faraó nomeou ele governador do Egito para administrar os 7 anos de fartura e depois os 7 anos de seca. E daí depois os irmãos de José, aqueles que venderam José como escravo, depois foi procurar José. Só que José estava diferente, a maneira de vestir, a maneira de falar. José estava completamente diferente. José agora era governador do Egito. Os irmãos não conheceram José, mas José conheceu seus irmãos. José recebe, dá um banquete, recebe muito bem. E depois José diz para os irmãos: sabe quem sou eu? Eu sou seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo. Você imagina o impacto para aqueles irmãos. Saber que aquele homem, governador do Egito, era aquele que foi vendido como escravo. Que nós possamos refletir que um dia a vitória vai chegar. Passamos por lutas, por perseguições, por desafios. José sofreu muito, calúnia, traição, muitas coisas José sofreu. Mas um dia, quando ele se tornou governador, ele não esqueceu da sua família, mandou buscar todos os seus irmãos, seu pai, cunhados, sobrinhos, toda a sua família e colocou ali ao perto dele. O amor de Deus estava dentro de José. O amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, quando reina dentro dos nossos corações, nós pensamos diferente, falamos diferente e se comportamos diferente. Por isso que às vezes causamos inveja, por isso que às vezes somos julgados, porque as pessoas não conhecem o nosso coração. Quem conhece é Deus. Eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu, mas Deus conhece o nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, falando de mais um personagem que realmente mudou a sua vida, mas que também não precisou de mudar de nome. Assim como nós podemos mudar a nossa vida, mas não precisamos mudar de nome. Amanhã nós vamos encerrar essa série de mensagens falando de pessoas que mudaram completamente a sua vida depois que tiveram realmente uma mudança de vida e tiveram um encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.